Não, a greve, começar a greve, do ponto de vista do histórico objetivo ali do momento, foi a coisa mais fácil. Porque, como eu te falei, né, nós tínhamos uma organização total dentro da fábrica. Os trabalhadores tinham uma organização total dentro da fábrica. É isso que a GM não suportou, né, não suportava. E ela tinha que fazer alguma coisa para acabar, né, com a experiência que ela tinha mundial, né, e vendo com quem que ela estava se relacionando, né, com que tipo de movimento sindical, com que tipo de ideologia que tinha no meio dos trabalhadores, né. Então, para você ter uma ideia de como foi fácil começar a greve, aconteceu uma assembleia do pessoal do dia, na tarde de hoje, vamos dizer assim, no sindicato, fala assim, a partir de amanhã nós entramos em greve. Aí alguém ligou para o pessoal da noite que estava trabalhando, para as lideranças da noite, à meia-noite o pessoal da noite parou sem um. Né? E essa era a filosofia, essa era a filosofia, não era a filosofia, essa era a orientação. E aí, inclusive, se algumas coisas que apareceram no processo, que serviram, que a imprensa ajudou a usar contra a gente, né? Essa era, contra o movimento, né? Essa era o conceito era esse, assim, vamos fazer greve, vamos parar as fábricas que tem esse nível de organização interno, porque a greve pela redução da jornada de trabalho, a gente sabia que era uma greve longa. Então, a greve começou às 0h do dia 10 para o dia 11 de abril e foi até o dia 9 de maio. Só que nesse período teve dois estágios completamente distintos, aliás, 3. Né? Primeiro, o seguinte, agora nós podemos entrar e sair todo dia. Então ficou assim, de 11, né, a 24, 25 ficou assim. Aí o que a GM fez? Sem ter tido negociação, sem ter tido nenhuma manifestação da justiça que falasse, tem que voltar a trabalhar, coisa. Ela fez por provocação mesmo. Uma boa parcela da chefia foi lá para dentro da fábrica, ostensivamente, e colocou nos quadros de aviso um aviso de demissão por justa causa dos líderes dos trabalhadores, de 93 trabalhadores, sabe, das pessoas mais queridas dos trabalhadores. Nesse período que a GM começou a fazer esses cutucões, o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, que tinha aqui um jornalista que chamava Flávio Neri, um correspondente, não sei se você conheceu, ele começou a criar um clima assim, de terror, né? Criar um clima assim, meio assim, que no médio prazo veio mostrar para a gente por que eles estavam fazendo isso. Sabe? Eles falavam que de dentro da fábrica saiu uma milícia. A matéria é armada para descrever uma cena de uma ação de uma milícia. O que é a ação de uma milícia? É uma ação armada, né? Uma ação armada, onde certamente eles iriam falar, o trabalhador, se você entrar, se apanha com ferro, pau, arma de fogo, não sei, né? Então não tinha. A arma dos trabalhadores, do sindicalista era megafone, nem. Me parece até que era megafone da empresa mesmo. Aí o que aconteceu? O pessoal imediatamente fez uma assembleia e decidiu. Então agora ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Né? Os mensalistas pegaram e ficaram lá dentro. Ficaram lá dentro e falaram assim, então vocês vão seguir a nossa orientação? Então todo mundo para o pátio. De 25 a 27 que era um sábado de manhã, eles ficaram lá dentro. Ficaram lá dentro. Aí os mensalistas inventaram que ficaram num chiqueirinho, porque eles foram obrigados mesmo a ficar, foi um arrastão e ficaram uma noite, ficaram mesmo lá no relento como todo mundo ficou, né? Mas aí se encheram de dodóis, né? E ficaram como vítimas, e aquilo ali depois foi muito ampliado. Isso até 27. No 27 foi um dia de grande tensão o dia inteiro. O presidente, o diretor de relações de pessoal da GM, ele passou o dia inteiro na porta da fábrica pressionando a polícia
para a polícia invadir. Então, estou contando ainda quando terminou a segunda etapa. A segunda etapa foi a questão a segunda etapa foi essa etapa de que ficou com greve de ocupação, de 25 à noite até 27. Aí, às 27 à noite, foi negociada a desocupação, foi um momento de maior tensão, foi negociada a desocupação, e aí, no domingo de manhã, aí nós cometemos a nossa grande besteira, porque nós saímos, fizemos assembleia, os trabalhadores saíram dentro da fábrica, mas deixamos o cenário à vontade para a GM ir lá e armar o que ela quisesse, e no domingo ela foi lá e mostrou para a imprensa o que ela quis mostrar. E isso que passou a valer contra a gente. Isso no 28 de abril ainda. E aí a greve, o pessoal passou a fazer assembleia no sindicato, e a greve ainda assim continuou, fora da fábrica, até o dia 9 de maio. No dia 9, a GM passou a chamar o pessoal para ir lá na porta da fábrica, o pessoal falou, vamos lá então. Aí chegou lá, o que ela fez? Usando polícia, tropa de choque, usando guardas dela mesmo, e inclusive uma milícia contratada por reconhecidos marginais, inclusive de Jacareí, assim, liderados por um Nisei que chamava Kira, que era uma espécie de empresário desse negócio de repressão. Eles fizeram uma triagem na porta da fábrica e assim, ficaram controlando assim, você entra, você não, você entra, você não. E ali eles seguraram uns 400 trabalhadores que ele não queria que entrasse. E isolavam esse pessoal, e aí dali saiu gente para o hospital, gente cabeça quebrada, e ainda com polícia ameaçando de prender, né? Então a greve terminou no dia, um mês depois, né? Em 9 para 10 de maio, desse jeito, na base do cacete na porta da fábrica, triagem na base do cacete na porta da fábrica, né? Foi logo em seguida, uns dias depois que saiu a ideia do livro, e o livro saiu em menos de um mês. O livro saiu em menos de um mês, por isso que eu costumo dizer que esse livro foi um livro feito na frente de batalha, né? E aí o livro saiu em menos de um mês, e em menos de um mês, isso mostra assim, é um testemunho de como a GM estava errada, vamos dizer assim, e em menos de um mês ela passou a fazer um jornalzinho que levava em consideração a existência dos trabalhadores, sabe? Um jornalzinho mais de diálogo, sabe? A Embraer também, que nunca tinha tido, passou a fazer. Um jornal assim, inclusive com feição popular, com diagramação, com característica de jornal sindical, assim, mostrando assim que passando a levar em conta a existência dos trabalhadores dentro da fábrica como seres humanos. Esse livro, uma das coisas que esse livro serviu, por exemplo, a pessoa que tinha sido o símbolo da repressão dentro da GM durante os 25 anos, ele é o dono da GM São José, inclusive ele tem o título de cidadão joseense, chamava Pedro Can. Porque no dia que esse livro saiu, a primeira edição, no mesmo dia, as primeiras pessoas que compraram foi a GM. Foi a gente da GM que veio lá comprar 2 exemplares. Esse Pedro Can, nem mais 15 dias depois, ele foi transferido para São Caetano. Então, o cenário nacional era o seguinte, o auge da tranquilidade que estava, né, que era a greve no dia 20, por volta de 21 de abril, foi o dia da morte do Tancredo, né? Então, a elite democrática nacional estava comemorando o fim da ditadura, né, e a nova república que ia vir, né? E nós também, né, os trabalhadores do seu lado, só que os trabalhadores queriam mais do que aquilo, né? Então, nesse sentido, naquele período, era um período ainda já era um período de, vamos dizer, a unidade que vinha de antes em relação à derrubada da ditadura e a substituição por um governo democrático. Bom, já tinha sido um pouco, vamos dizer, esgarçada um pouco com a questão das eleições diretas, né? Na campanha pelas diretas, que o PT começou com um comício em novembro de 83
no Pacaembu, mas que sumiu da história oficial, né? A história que a TV Globo, que a versão oficial sumiu. Parece que a campanha da eleição diária se deu em 84, a partir de 84, né? Então, isso começou a esgarçar quando o resultado não foi eleição direta, né? O resultado não foi eleição direta. Mas tem muitos democratas também que queriam eleição direta, né? Aí, o esgarçamento não foi tão grande. Com a história da posse do Tancredo, isso foi o Tancredo, com a morte do Tancredo, né? Bem no auge da greve, nós tínhamos uma realidade em São José que era a realidade diferente do ABC, por exemplo. O ABC tinha muito mais maturidade, muito mais organização. Eles foram capazes, sem traumas, de suspender a greve deles. Cada sindicato respeitava a decisão do outro. Suspenderam a greve, né? Nós aqui, a decisão foi pela não suspensão. A decisão foi pela não suspensão. Das razões, entendo eu, é que aqui não tinha um nível de organização, de amadurecimento e de convivência, além de ter uma realidade regional diferente, né? Que permitisse, por exemplo, falar, a gente suspende daqui 10 dias, né? Aqui nós ainda estavam sendo testados, vamos dizer, provados, que realmente o sindicato era dos trabalhadores, né? Então, pelo sim, pelo não, a decisão aqui foi de manter a greve. A decisão aqui foi de manter a greve. Isso foi usado mais posteriormente contra a gente, né? Foi usado mais posteriormente, naquele processo de isolamento, né? No processo de isolamento, né? E aí tem as falhas, inclusive, assim, eu sempre digo isso, né? Por exemplo, às vezes o pessoal está lá no ABC, a liderança da CUT ou do PT, está lá em São Paulo, no ABC, apenas 100 quilômetros daqui, mas desconhece a realidade daqui. Às vezes de saber quem é quem, ou de Sorocaba, ou de Campinas, desconhece a realidade de saber quem é quem, né? Então, isso é um processo que, ao meu ver, ainda acontece até hoje, e acontece naquela incompreensão, né? Aquela incompreensão. E aí, tudo isso foi caldo serviu para os desígnios. Mas agora, o que prevaleceu, na minha opinião, foi a arrogância da GM. Para vocês terem uma ideia, e a demonstração de força. Para vocês terem uma ideia, a GM chegou a perder prazo na justiça trabalhista, o que significa, quando você perde prazo, significa você está condenado, e depois reverteu isso, em relação à demissão por justa causa de alguns dirigentes sindicais, né? Então, o que prevaleceu foi a mano forte mesmo, econômico, né? Forte. O que prevaleceu foi isso, né? E aí, a questão de criar, e aí acho que você tocou num ponto que talvez seja que foi o mais problemático para a gente, né? Que até hoje é problemático, inclusive nas disputas políticas, ideológicas, aqui, eleitorais até, em São José. Plantou-se um conceito, né? Carimbou-se, né? Criou-se uma marca, plantou-se um conceito, né? Que o movimento sindical foi radical, de que teve exagero, que isso e aquilo, todos aqueles conceitos que a GM, apesar dos trabalhadores não ter sido condenados, hoje são anistiados, né? São anistiados. O governo da República pediu desculpas, a República Brasileira pediu desculpas para os trabalhadores, mas esse conceito, porque São José é mais atrasado do que o Brasil. Eu falo que aqui São José, do ponto de vista dos valores e das mentalidades, São José é mais atrasado do que o Brasil. E eu já disse aqui as razões, né? Porque você não tem uma universidade pública que faz estudo, que discute. Você tem a presença militar de cabo a rabo no Vale do Paraíba. Você tem uma igreja atrasada, né? Por exemplo, quando nós... se houve se o movimento sindical em São José transitou para a extrema esquerda, como faz muito tempo que o movimento sindical dos metalúrgicos, que são a referência principal aqui, está na mão da extrema esquerda, do PSTU, eu não tenho dúvida de dizer que
entre aspas, a culpa de uma parte da liderança da igreja, por exemplo. Porque nessa época, quem é que era a base, quem é que eram os principais lideranças dentro da GM? Era um pessoal de igreja progressista, que tinha aqui, nós tínhamos pastoral operária, tínhamos ação católica operária, tínhamos os trabalhadores, mesmo de SEB, de comunidade de igrejas de bairro, tipo Bosque dos Eucaliptos, onde era um bairro marcadamente ocupado por metalúrgicos. Então, por exemplo, depois que acabou a greve, que nós organizamos o fundo de greve, o fundo de greve começou a se organizar para buscar recursos, para manter os trabalhadores, etc., durante inclusive a confecção do livro, os trabalhadores começaram a se organizar, por exemplo, ia ter uma quermesse favorável ao fundo de greve no Bosque, e a cúpula da igreja proibiu. Então, ao enfraquecer os segmentos dos trabalhadores que poderiam ter uma opinião, uma posição mais sensata, mais humanista, etc., de lá para cá, ao enfraquecer, ao aniquilar com esse pessoal, né, e isso a mão da direção da igreja pesou aqui, isso acabou facilitando para que já há bastante tempo, e aí eu não tenho nenhum julgamento de valor, eu estou fazendo uma avaliação sociológica, né? Eu não quero dizer que tinha que estar ou que esses que estão aí não deveriam estar. Isso facilitou para que o pessoal com uma outra ideologia, que é uma ideologia mais de tradição marxista, leninista, trotskista, esteja na direção do sindicato. Eu tenho essa convicção. Então, por exemplo, São Bernardo, ABC, na década de 50, começo da década de 60, que o movimento de igreja progressista começou a se instalar no Brasil, movimento de ação católica, de JOC, de JUC, de JEC, de estudantil, né? E um movimento de pastoral, operária, etc., começaram a se implantar, tinha um bispo progressista em Santo André. Depois, no auge das greves, sob a liderança do Lula, estava o Dom Cláudio Umes, que não era tão progressista quanto o anterior. Mas o Dom Cláudio Umes, pelo menos, teve sensibilidade e pressionado, porque todo lugar tem esse jogo de pressão e contrapressão. Isso é da sociedade, principalmente uma sociedade baseada no conflito de classe, nos interesses de classe, como é a sociedade capitalista. Isso é dos jogos da sociedade, né? Só que aqui o que prevalece é um maniqueísmo, né? Maniqueísmo do anticomunismo, dos militares, da ideologia militar, da segurança nacional, e o maniqueísmo da visão cristã, desse negócio de espiritualista, né? O meu reino não é desse mundo. Né? Meu reino não é desse mundo, então nós não estamos aqui para fazer política, né? Só que aí depois eles criaram outras organizações de igreja para fazer política pela direita, né? Então, é o que prevalece aqui no Vale do Paraíba, né? É o que prevalece aqui no Vale do Paraíba. Então, nesse sentido, lá no ABC, por exemplo, o Dom Cláudio foi sendo capaz, Dom Cláudio Umes, foi capaz de se adaptar aos novos tempos, e sem radicalismo, sem fechar com os trabalhadores, como fecha, por exemplo, do Dom Valdir Calheiros, que agora se aposentou já faz tempo, mas ele continua dando os pitacos dele ainda, porque ele é muito guerreiro, lá em Volta Redonda, né? Esse era um bispo vermelho, vamos dizer assim, né?